desmistificar essa questão, porque sou a famosa piada de prédio que eles falam no Paraná. Não tive nenhum contato com a agricultura, eu realmente sempre morei na cidade e acabei caindo nesse setor. Eu acabei me apaixonando, então eu não me imagino fazendo outra coisa a não ser atuar no setor agrícola. E esse ano eu terminei meu curso aí em MBA em Vendas, Negociações e Resultados de Alta Performance pela PUC Rio Grande do Sul. Quanto à minha carreira nas empresas, por estágio obrigatório, antes de formar em agronomia, eu comecei na Stoller como estagiária de pesquisa e desenvolvimento. Então, precisei já deixar minha casa, né, Ponta Grossa, Paraná, fui para São Paulo para morar em Paulínia. Então, a fábrica fica em Cosmópolis, perto de Campinas, e foi onde eu dei os meus primeiros passos aí em multinacional, né? Em seguida, após a formatura de agronomia, eu entrei na FMC, que é uma companhia de produtos agrícolas, produtos químicos, então para controle de pragas e doenças. Para a FMC, eu fui na cidade de Pato Branco, pegando região do sudoeste do Paraná, como assistente técnica de desenvolvimento de mercado. E em 2009, eu fui para a Yara Fertilizantes, voltei para Ponta Grossa e atuei como assistente técnica comercial. Nesse princípio aí do trajeto, eu já deixo uma grande dica para vocês, principalmente que estão começando, para vocês não terem medo de mudança, principalmente mudança de cidade e de estado. Eu acho que é a maneira que a gente mais adquire conhecimento, tanto pessoal como profissional, é realmente deixar os laços familiares, tentar se virar com as próprias pernas, passando os perrengues sozinha, que você vai realmente aprendendo e vendo o que é melhor para a tua vida e para a tua profissão, você começa a se autoconhecer, se conhecer melhor. E em seguida foi o passo mais difícil, digamos, que eu dei, que realmente saí de longe da família, literalmente, que eu vim aqui para Chapadão do Sul, né, Mato Grosso do Sul, dá cerca de 980 quilômetros de casa, então acabo não vendo eles com muita frequência, né? Então aqui eu trabalho como representante de desenvolvimento de clientes, o que seria mais ou menos essa função. É como se fosse gerar demanda de produtos da minha empresa aqui na região. Eu não chego literalmente a vender os produtos. Quem realmente tira a venda é o representante de vendas. Eu faço meio campo, realmente mostrar para o produtor a importância dos produtos, o porquê que ele precisa usar ou não usar em tal momento da fenologia ali da planta, é realmente mostrar os benefícios e quem tira a venda é o representante de vendas. Então, eu faço campos demonstrativos, treinamentos, palestras com eles, para conseguir mostrar essa importância dos produtos, né? Então, a minha empresa Stoller, né? Ela tem 3 unidades aqui no Brasil. Então, ela tem uma planta em Cosmópolis, que é a maior de todas, responsável pelas soluções de nutrição, fisiologia e biológicos. Tem uma planta em Socorro e uma planta Risoflora em Minas Gerais, para a parte de produção de biológicos também. Então, assim, todos os produtos que a Stoller produz é realmente pensando em aumentar a tolerância da planta aos estresses, levando em conta ali o custo-benefício, tornando também essas plantas mais eficientes. Maneiras de produzir mais no mesmo espaço que já se tem, sem abrir novas áreas, digamos assim. Mas antes de eu começar realmente a falar sobre produção agrícola e essa tecnologia de baixo carbono, eu coloquei essa pirâmide aqui para vocês porque eu acho muito interessante e acho que vocês também vão concordar. Porque, assim, quais são as maneiras que a gente aprende? A gente não aprende apenas ouvindo, apenas lendo, ou apenas discutindo com os outros. É um conjunto, né, de habilidades ali que a gente tem que nos leva a aprender. E principalmente quando a gente ensina aos outros. Então, hoje, que eu estou tentando passar um pouco do meu conhecimento, ao mesmo tempo eu estou aprendendo. Então, eu quero que vocês gravem bem esse quesito, porque no fim a gente vai usar para um desafio que eu vou propor para vocês. Bom, então, primeiramente, eu vou passar um vídeo para vocês entenderem como está a situação da produção agrícola no Brasil atualmente.
Bom, então, hoje somos aí 7 bilhões de pessoas no planeta, e somos apreciados aí por um Brasil com oportunidades, né, de plantio aí de diversas culturas. E dentre essas culturas, né, a gente não pode também pensar apenas em soluções de melhoramento genético para conseguir aumentar o potencial das mesmas para a gente conseguir estar se alimentando. A gente precisa também pensar na questão nutricional dessas plantas, como fornecer alimento para elas conseguirem multiplicar os alimentos para a gente, né? Então, como que a gente pode ofertar os nutrientes para essas culturas? E um dos pontos que eu queria colocar já para vocês, e que vocês me ajudassem aí na discussão, qual que é o nutriente mais requerido para a formação de proteínas nesses alimentos? Vocês saberiam dizer? Não tenho medo de desbloquear um microfone, câmera. Alguém chuta qual é o nutriente? Isso aí, Rafael Venâncio. É o nitrogênio, exatamente. O Breno também acertou, nitrogênio. É, e pensando nessa questão do nitrogênio, vocês saberiam dizer como que ele é fornecido para essas plantas? De que maneira? Como que esse nitrogênio é fornecido para as plantas? Alguém chuta? Vamos lá. Daniel Alves mandou, fixado por bactérias. Isso aí. Através de fixação de micro-organismos. Isso aí. Então, o nitrogênio para essas culturas, vamos considerar aí principalmente a questão da cultura da soja, que é o carro-chefe aí no Brasil, né, para essa nossa conversa. Então, duas maneiras de estar disponibilizando nitrogênio. Então, tem pela maneira de fertilizante nitrogenado, fertilizantes sintéticos, ou pela fixação biológica de nitrogênio. Quem não entende, não sabe o que é FBN, fixação biológica de nitrogênio, não se preocupe, que daqui a pouco a gente vai estar conversando mais à frente. Mas, primeiramente, eu gostaria de falar com vocês sobre a produção de fertilizantes nitrogenados. Para o processo de produção mesmo desses fertilizantes, a gente usa a técnica de Haber-Bosch. O que é essa técnica? Para conseguir produzir nitrogênio sintético, ele precisa utilizar o nitrogênio atmosférico. E esse nitrogênio atmosférico, ele tem uma ligação tripla e ele precisa ser quebrado. E para quebrar essa ligação, precisa de temperaturas acima de 400 graus Celsius, além de pressões elevadas. E essa parte também a mãe natureza chora, precisa de 6 barris aproximadamente de petróleo para a produção de 1 tonelada de amônia. Então, a gente já começa com o pé esquerdo nessa parte, né, dos barris de petróleo. A amônia é o primeiro produto estável dessa reação. Para você conseguir ter o fertilizante nitrogenado, é preciso adicionar outros componentes, para aí sim dar origem à ureia, ao nitrato de amônio ou fosfato de amônio, que é o que vai ser lançado nos solos, né, para as culturas estarem utilizando. E essa produção de fertilizantes, ela acaba entrando aí na porcentagem responsável pela média aí de emissões de gases de efeito estufa na agricultura brasileira. Então, aí eu coloquei uma média de 1990 a 2019, que mostra que a parte de fertilizantes sintéticos, onde se encaixa os fertilizantes nitrogenados, são responsáveis aí por 3% da média de emissões de gases de efeito estufa. Esses gases de efeito estufa, eles estão considerando tanto a emissão de gás carbônico, como óxido de nitrogênio e metano. Então, a maior parte das emissões, elas se dão aí pela fermentação entérica, que é a questão de digestão ali dos ruminantes, seguido ali por a questão do esterco deixado no pasto, e em 3%, em terceiro lugar, ali a questão dos fertilizantes sintéticos. Levando em consideração da soja, para vocês terem uma ideia de quanto de nutriente, de nitrogênio a planta precisa para conseguir produzir 3.000 quilos de grãos, a gente tem aproximadamente 243 quilos de nitrogênio para conseguir atingir essa produtividade, que equivale a você estar aplicando 600 quilos de ureia na lavoura.
Só para vocês terem uma ideia de estimativa para essa safra de 2021, 2022. Os terrenos agrícolas dos produtores, a gente chama de hectare a cada 10 mil metros quadrados. Então, a cada 10 mil metros quadrados, a produção média é de 3.539 quilos de grãos por hectare. Então, a estimativa para esse ano no Brasil é de uma área plantada de 40 milhões de hectares. E isso traz a estimativa de produtividade de 141 milhões de toneladas. Rafael Venâncio perguntou 3.539 quilos por mês. Não, 3.539 quilos por hectare é a produção do final do ciclo da soja. Então, de uma safra de soja, aquele produtor tira essa média aproximadamente de produção, de colheita. Então, para esse ano, a produtividade está de 141 milhões de toneladas de grãos de soja. Então, se para 3 toneladas de grãos a gente utilizaria, digamos assim, 600 quilos de ureia para fornecer o nitrogênio que a planta precisa, né, para essa produção, imaginem para 141 toneladas. Quantos quilos de ureia teria que lançar nas propriedades e quantos barris de petróleo a gente precisaria para produzir toda essa amônia, né, essa ureia que seria lançada. Então, a gente acaba se perdendo aí até nas quantidades de zeros, né, nos cálculos, porque realmente é uma quantidade absurda de petróleo a ser utilizado. Qual que é o outro problema de utilização de ureia na lavoura, né? Fornecer nitrogênio sintético para culturas aí de grande escala. 50% apenas desse nitrogênio é aproveitado. Então, os outros 50% basicamente ou volatilizam, auxiliando aí nessa questão do aumento dos gases de efeito estufa, né? Ou lixiviam, porque tem bactérias que nitrificam a amônia, então vão transformar esse nitrogênio numa forma mais solúvel e mais móvel ali por fluxo de massa percolar e acabar indo para os rios, para os lagos. O que isso pode causar? Uma eutrofização, que seria realmente diminuir a quantidade, o nível de oxigênio desses rios e lagos, causando a morte de espécies animais e de plantas. Então, assim, são vários problemas, né, que podem ser desencadeados realmente por essa volatilização e lixiviação de nitrogênio. E daí eu pergunto para vocês, né, se vocês conhecem alguma outra tecnologia que reduza o impacto ambiental, que seja considerada uma alternativa de agricultura de baixo carbono e que seja economicamente mais eficiente para fornecer nitrogênio para a soja. Vocês saberiam me dizer? Agora há pouco vocês falaram já a resposta. A FBN. Então, a FBN é realmente essa fixação biológica de nitrogênio. E o que seria isso, Ana? Fixação biológica de nitrogênio. São bactérias que, quando associadas à planta da soja, não só a soja, leguminosas, soja, amendoim, feijão, por exemplo, eu dou a soja como exemplo mais comum, né, para todos nós. Uma bactéria que, quando associada à raiz da planta, ela vai se nutrir dos carboidratos, dos fotoassimilados que essa planta vai estar liberando para ela, e em troca, ela vai dar nitrogênio para essa planta. E como que ela vai fazer isso? Vou passar em seguida aqui. Eu até coloquei uma citação da Mariângela Hungria, que é a pesquisadora da Embrapa Soja, que considera esses nódulos, né, como uma verdadeira fábrica de fertilizante nitrogenado. Porque, assim, através dos nódulos, através da FBN, é possível suprir toda a quantidade de nitrogênio que a planta precisa, sem precisar jogar ureia. Então, aqueles 600 quilos de ureia que seriam necessários, não são necessários se estiver sendo feito a inoculação das bactérias nessa planta, para gerar os nódulos e a fixação biológica de nitrogênio. Então, a bactéria que é associada à raiz é a Bradium rhizobium. Então, a partir do momento que o produtor vai fazer o plantio, tem um costume não, né? Na verdade, a gente está tentando mostrar esses benefícios e tornar
fazer com que isso se torne um costume, né? Do produtor inocular essas bactérias na semente para aí plantar. A partir do momento que o produtor planta essa semente com as bactérias, a bactéria, o Bradyrhizobium já é uma bactéria nativa dos solos brasileiros. Então, a gente não vai estar colocando nenhum micro-organismo diferente ali no sistema. É um micro-organismo que já possui no sistema. Mas a partir do momento que você coloca próximo à semente, você aumenta aí a probabilidade de infecção dessa bactéria na raiz. E a bactéria, estando mais perto da raiz, ela, quanto mais próxima ali da coroa da planta, que seria realmente onde começa a emissão de raízes, quanto mais perto dessa coroa, mais eficiente é esse nódulo, porque ele vai estar conseguindo suprir as necessidades dele de alimentação através dos fotoassimilados que a planta vai estar enviando para ele, e ele vai estar conseguindo produzir, transformar melhor o nitrogênio num nitrogênio assimilável pela planta. Então, aqui eu consigo explicar um pouco melhor em forma de desenho, né? O nódulo em si, se vocês verem que tem uma parte avermelhada dentro de uma bolinha, esse é o nódulo. O nódulo ele só está realmente ativo e só vai fazer a transformação do nitrogênio se ele tiver vermelho. Essa é uma forma característica de a gente fazer até a avaliação no campo. E essa cor vermelha a gente pode simular como se fosse o nosso sangue do nosso corpo. Ele é obtido através ali do cobalto, do nutriente cobalto, que dá essa cor avermelhada chamada leg-hemoglobina, que ele vai realmente regular a quantidade de oxigênio dentro desse nódulo. E a partir de uma enzima chamada nitrogenase, vai ser possível realizar a transformação do nitrogênio atmosférico, que vai ser captado aí pelos nódulos, né, pelas bactérias, e esses nódulos vão transformar o nitrogênio atmosférico em um nitrogênio que a planta vai conseguir assimilar. Ou seja, vai quebrar esse nitrogênio atmosférico em aminoácidos para ela conseguir usar em sua estrutura. Fazendo isso, a gente não precisa colocar o fertilizante sintético. Aqui eu coloquei um vídeo explicando realmente como que os produtores obtêm essa bactéria para estar fazendo o tratamento nas suas propriedades. Existem indústrias que multiplicam as bactérias previamente selecionadas pela pesquisa e disponibilizam aos agricultores via um insumo denominado inoculante. Existem inoculantes líquidos e inoculantes sólidos em turfa. Mas para garantir o sucesso da lavoura, o agricultor deve utilizar boas práticas de inoculação. Para uma boa inoculação, verifique se o produto tem registro no Ministério da Agricultura e se está dentro do prazo de validade. Pergunte ao fornecedor sobre as condições de transporte e armazenamento do inoculante, para garantir que não foi exposto ao sol ou temperaturas excessivas, o que pode ocasionar a morte das bactérias. Em caso de dúvidas sobre a procedência ou qualidade do produto, entre em contato com um fiscal do MAPA. O agricultor também deve transportar e conservar o inoculante em lugar fresco e bem arejado em sua propriedade. E como fazer a inoculação? A inoculação deve ser feita à sombra, em tambor rotatório, betoneira ou em máquinas específicas que também permitem o tratamento com agroquímicos. É necessário deixar secar por cerca de 30 minutos e manter a semente inoculada protegida do sol e do calor excessivo. Além disso, a dose a ser aplicada deve ser calculada de acordo com as instruções do fabricante, mas deve fornecer, no mínimo, 1,2 milhões de células da bactéria por semente. Então, assim, esse material, esse inoculante que o produtor recebe, precisa realmente ter um cuidado especial, porque são bactérias e a gente precisa manter essas bactérias vivas, para estar colocando elas na semente e no solo ainda vivas, para aí sim fazer o efeito, né? Então, realmente tem todo um cuidado necessário para estar conseguindo um ótimo resultado. E levando isso para o meu trabalho em particular na Stoller, como que eu atuo em relação à FBN com os meus produtores, né, com os meus clientes. Todo o material, todo o produto que o cliente compra, a gente costuma sentar com eles, pegar e criar um posicionamento desses produtos, desses inoculantes, por exemplo,
para mostrar exatamente as boas práticas de inoculação de semente, qual que é a dosagem que ele vai utilizar, para ele não estar colocando produto a mais ou produto a menos, colocar realmente o essencial. A gente aproveita para tirar todas as dúvidas deles, né, em relação ao produto que a gente está fornecendo e a tecnologia também de FBN. E também eu realizo treinamentos para as consultorias, explicando, né, o benefício aí dessa fixação biológica de nitrogênio, a importância, para eles também conseguirem repassar para os clientes deles essa importância de realizar a inoculação todo ano. Não é apenas um ano, todo ano tem que realizar se for plantar a soja. Mas também não é apenas treinar, não é apenas serviço de escritório, né? A gente tem que colocar a mão na massa mesmo, ir para o campo, tirar a planta ali do solo, ver como está a questão do enraizamento, a questão de nodulação, se está inodulando ou não, entender os motivos, né, por estar ou não estar nodulando, mostrar isso para o produtor, mostrar que está fazendo efeito aquele inoculante, pegar o canivete, cortar esses nódulos, ver se realmente está aquela cor vermelha dentro deles. Se não tiver, a gente já entra com um manejo de aplicação, digamos, de cobalto para melhorar a questão da leg-hemoglobina, né, o sangue, digamos assim, dentro dos nódulos, para realmente deixar eles ativos, acompanhar realmente do início ao fim. Então, a gente está desde o início da implantação da cultura até a colheita da cultura, juntamente aí ao produtor, tentando repassar sempre para eles a melhor maneira de cuidar do ambiente, os benefícios, né, que ele traz ao ambiente em relação a ele estar fazendo a inoculação e não estar utilizando o nitrogênio sintético nesses momentos. Deixa eu ver, a Ana Beatriz perguntou, esses processos de acompanhamento costumam durar quanto tempo em média? Então, Ana, na verdade, assim, varia de cliente para cliente, tem cliente que gosta, às vezes, de passar o dia inteiro andando na lavoura, olhando talhão por talhão, e varia muito, às vezes, de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias. A gente tenta se manter o máximo presente possível. Aqui eu trabalho muito com vendas diretas, então são grandes clientes. Pensando que esses grandes clientes chegam a ter 12, 30 mil hectares de produção, a gente não consegue estar em todos os talhões. Mas a gente faz treinamento dos funcionários, para os funcionários também estarem olhando os talhões e verificando, observando essas características, né? Então a gente tenta multiplicar o nosso conhecimento, porque uma pessoa só não dá conta de fazer tudo sozinha. Então, realmente, seria mais ou menos as visitas seriam mais ou menos assim, intercaladas de 15 em 15 dias, dependendo do cliente, em 30 em 30 dias. Mas o WhatsApp é realmente toda hora apitando. Facilitou muito, né, essas tecnologias por essa questão. A gente consegue estar próximo do cliente também, mesmo sem estar no campo. Outro ponto também, que eu não vou entrar muito a fundo, mas vocês podem estar procurando melhor aí no Google, sobre o Plano ABC, que são políticas públicas aí no Brasil para redução, mitigação e emissões de gases de efeito estufa. Então, nesse plano, eles colocam... aqui coloquei a imagem de uma estimativa parcial aí, que foi do plano de 2010 a 2020. Então, o que eles tinham planejado para esse período de 10 anos, né? Quais atividades, quais tecnologias eles queriam incentivar os produtores a estarem realizando em suas lavouras para diminuir os gases de efeito estufa. Então, algumas ali, recuperação de pastagem degradada, integração lavoura-pecuária-floresta, sistema de plantio direto, que é para evitar o revolvimento do solo, e ali a fixação biológica de nitrogênio está entre esses planos de mitigação e de emissões de gases de efeito estufa. Então, o que a gente pode ver é que o compromisso do governo era estar colocando aí em 5,5 milhões de hectares, e eles conseguiram dobrar aí a meta, implementar em mais hectares. Então, eles acabam até auxiliando em financiamento, os produtores conseguem fazer financiamentos para conseguir estar colocando essa tecnologia em campo.
Então, como mostrou aí no vídeo, né, em 2050 seremos 9 bilhões de pessoas no mundo, e fica o desafio, né, para cada um de nós já, desde já, implementar tecnologias, ser criativos, pensar diferente, pensar fora da caixa mesmo, mesmo que te chamem de louco, pensar em alternativas de como que a gente pode melhorar aí a questão ambiental, a questão sustentável, em todas as etapas e todos os processos de todos os setores, não só na agricultura. Então, a gente precisa agir logo, né? Porque o mundo está pedindo ajuda. E como eu falei para vocês, né, que a gente ia realmente voltar nessa questão de como que a gente aprende, eu tentei colocar na apresentação coisas escritas, coloquei mensagens mais didáticas para serem ouvidas, para vocês verem. E o desafio que eu queria colocar para vocês agora é em relação a essa última parte da pirâmide. 95% da maneira que a gente aprende é quando a gente ensina aos outros. Então, o desafio que eu coloco é realmente que alguém aqui da palestra se disponibilize, preciso de um participante, para explicar resumidamente o que é a fixação biológica de nitrogênio e qual que é a importância dela na agricultura. Só resumindo, preciso de alguém que tenha essa coragem aí para tá apresentando. Alguém se habilita? Vamos lá, gente. Não tenham vergonha, não precisam se apavorar na fila. Bom, com licença então, boa noite. Vamos disponibilizar aqui, pessoal. Boa noite, Rodrigo. Tentar explicar então o que é a fixação biológica de nitrogênio, que é, bom, promovida pelas bactérias, né, da classe Rhizobium, se não me engano, da Brad Rhizobium, que você estava explicando, Sim. e sua importância na fixação de nitrogênio para realmente se absorver, como você falou, só jogar, por exemplo, a ureia, amônia, né? Desculpa. Não resolve, tem a pouca absorção, então com essas bactérias há uma maior promoção dessa absorção do nitrogênio e isso é muito vantajoso para, acredito que todas as espécies, para o solo. Sim. Valeu. É isso aí, Rodrigo. Obrigada. Realmente na hora que a gente se coloca na frente, né, para tentar explicar para os outros que a gente vê se a gente entendeu ou não. E a tua proatividade em tá realmente contribuindo aí, né, com a percepção que você teve, agrega muito. E eu coloquei uma premiação aqui também. Coloquei um parabéns e uma premiação, né, para quem tivesse essa proatividade. Então, você vai estar levando um livro aí que eu vou enviar para você, depois eu pego o teu contato, teu endereço, que é um livro de caminhos, escolhas e conquistas. Ele foi escrito pelo Solon Cordeiro de Araújo, é um especialista e é um agrônomo, consultor, com experiência aí de mais de 50 anos na parte da pesquisa, na parte de fixação biológica de nitrogênio. Então, eu espero que você goste do livro, depois você conta pra gente. E eu agradeço bastante aí a sua participação. Pô, Então, legal pessoal, demais. Vou compartilhar com o pessoal também. com certeza. Valeu, Ana Paula. Imagina, Rodrigo. E parabéns aí pela coragem que você teve. Então é isso, pessoal. Tentei explicar da maneira mais resumida possível. É claro que tem vários detalhes dentro desse processo. Depois da fotossíntese, eu acho que a fixação biológica de nitrogênio é uma das reações mais espetaculares aí na natureza, que tem muito detalhe para ser estudado a fundo, mas eu estou à disposição aí para tirar todas as dúvidas que surgirem. Eu deixo o meu contato e meu e-mail também na empresa para se vocês tiverem alguma dúvida. E também deixo aqui a página do meu LinkedIn, para caso vocês queiram estar acompanhando um pouco mais aí das atividades que eu desenvolvo no campo. Atualmente não tô publicando tanto assim, porque a vida acaba ficando corrida, né?
mas a gente tenta publicar sempre que possível. E muito obrigada a todos e muito obrigada aí pelo convite também para estar participando aí da palestra, né? Eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida, o que vocês acharam da apresentação, faltou alguma coisa? Sempre bons feedbacks. Muito legal, Ana. A gente vai deixar esses últimos minutinhos para comentários e dúvidas, então podem perguntar, gente. Se eu não souber a resposta, eu procuro entender, né, bem certinho para estar repassando para vocês. A gente acaba vindo no mundo aí sem saber todas as respostas, né? Mas estou à disposição aí para... Vamos lá. Como acontece a preparação do solo? Tem uma equipe, o setor responsável só por isso? Então, você diz assim, em questão de preparação do solo para o momento do plantio, para o momento do plantio mesmo? Então, na verdade, assim, tem muita gente envolvida na questão de preparação do solo. Está sendo muito também automatizado, tem muitas startups e agricultura de precisão, que a gente chama, que realmente tiram amostras de solo de diferentes níveis, de 0 a 10 centímetros, de 0 a 20. Tem gente que tira amostras em até 1 metro, 2 metros de profundidade, para saber realmente como que está a quantidade de nutrientes nesse solo, para realmente ver o que precisa ser aplicado para conseguir ter uma boa produtividade. Então, assim, o setor responsável não tem apenas um setor, são vários que acabam se entrelaçando. Então, tanto o pessoal responsável pelos solos em si, o pessoal responsável pela fertilidade dos solos, que daí entra na parte de questão de nutrição. Na verdade, é muita gente mesmo envolvida. E também aí entra também a questão dos engenheiros ambientais, para ver a questão de áreas de preservação permanente. Eu não sei se vocês também já tiveram sistemas ou não, né? Mas para saber se é uma área de abertura de plantio, se é uma área de plantio já de longa data. Então, na verdade, assim, o setor é bem grande mesmo. Não existe apenas um responsável. Ana Beatriz, pode falar, Ana. Oi, obrigada pela palestra, Ana, também. Ana também, né, Xará? Pelas informações, né? Eu achei bem interessante falar sobre essas alternativas mais sustentáveis, né, em relação a como que a gente tem a produção aqui no Brasil, principalmente porque o Brasil é um dos maiores países, assim, em questão de exportação de alimentos agrícolas, né? A gente tem grande porcentagem da terra para o uso, que nem você mostrou. Eu queria saber se na Stoller, acho que é assim que fala, Assim mas mesmo. na Stoller, se vocês têm projetos relacionados, então, às ODS, né, que são promovidos pela ONU, tem várias coisas que eu imagino que possam ser feitas uma conexão com as ODS. Eu queria saber nesse sentido de projetos ambientais, socioambientais. Então, até eu vou ficar devendo para você uma resposta exatamente concreta, né? Porque assim, a gente tem, digamos, umas 40 unidades, sedes da Stoller pelo Brasil, pelo mundo todo, né? Então, muita coisa está sendo feita, mas também não é toda hora que eles ficam divulgando. E como agora faz 1 ano e pouco, mais ou menos, que eu estou na empresa, tem muita coisa ainda para descobrir, né? Mas eu vou tá anotando essa questão para ti e vou estar te repassando depois exatamente todos os projetos que tem relacionado, até para vocês estarem vendo se vocês conseguem, às vezes, se incluir e entrar também, quem sabe, na empresa para estar participando desses projetos, né? Então, mas eu vou estar anotando já teu nome aqui, daí eu prometo te repassar depois. Até peço desculpa por não ter a resposta aqui no momento. Tá certinho, imagina, obrigada. Imagina. Sigam ela no LinkedIn, gente. Deixa eu só anotar aqui já, Ana Beatriz Cardoso. Uhum. Vamos lá, Abner. Como a urina de alguns animais possui ureia, será que se utilizarmos ela bem dissolvida em água em plantações seria uma boa alternativa? Já li isso em algum lugar e sempre tive essa dúvida, já que não teria muito custo e de fácil acesso.
Então, Abner, realmente tem a ureia sim, mas pensando também numa produção de larga escala, produções enormes, também ao mesmo tempo, não sei se daria conta de suprir todo o nitrogênio que todas as culturas precisam. Então, porque não é só soja, né? Soja, milho, no milho é utilizado muita ureia. Então, assim, realmente pode ser uma alternativa, mas às vezes até por questões agriculturas de, de talhões menores, digamos, de pequenas propriedades, para realmente deixar numa escala, uma larga escala, acho que teria que ver bem certo qual seria a produção de animais para conseguir ter uma produção X ali de urina para conseguir fazer dissolução, né? Então, provavelmente pode ser utilizado para uma certa quantidade de área, mas a larga escala, no momento, eu não sei se seria suficiente, né? Espero ter respondido mais ou menos aí as questões. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu tenho mais uma, Ana, eu vou falar também. Pode falar. A Stoller abre processos seletivos durante o ano, mais de um, como que acontece assim, para entrar na empresa? Então, para processo seletivo voltado para a questão de estagiários, é muito sempre voltado para a área de agronomia, que eles abrem tanto processo seletivo para a parte de pesquisa e desenvolvimento, como para atividades em campo, as atividades mais comerciais. Mas tem um portal de vagas, eu posso estar enviando para vocês no WhatsApp, né, no grupo do evento, que vocês podem estar, a todo momento eles lançam novas vagas, né? Então, a partir de lá, mesmo que a gente consegue ter ideia, mas assim, não é apenas um momento do ano que abrem essas vagas, é realmente mês a mês, são vagas diferentes para diferentes áreas. Então, tem que ficar realmente só atualizando a página para ver um momento que aparecem as oportunidades, né? Para que se encaixem com o perfil de vocês. Mas eu mando o link para vocês também. Deixa eu ver de vagas. Beleza, perfeito. Mas alguém tem alguma pergunta, gente? Bom, se ninguém tiver mais perguntas, muito obrigada, Ana, pela participação. Muito boa a palestra, gostei de tudo. Certeza que o pessoal também gostou. E é isso. Queria lembrar todo mundo também que amanhã a gente tem mais 2 palestras para encerrar a CEMEA na hora do almoço e na hora da janta. No almoço vai ser uma palestra e bate-papo sobre saúde mental e pandemia, com a psicóloga Alice Aparecida Cornélio. E na janta a gente vai ter uma palestra sobre geoprocessamento aplicado e recursos hídricos